Jeremias, no capítulo 31. Jeremias 31. Amém. Vamos ler, então. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor: o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade. Declara o Senhor, assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamento e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor: eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se: tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, depois que entendi, bati no meu peito. Então estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me alegro dele. Por isso, com ansiedade eu tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor.
Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em meu redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar. Declara o Senhor, naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado, os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser mexidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananiel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo da direção de Goá. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra lida, fale aos nossos corações, te pedimos e já te agradecemos, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando lemos o livro de Jeremias, conseguimos entender um pouquinho do que realmente aconteceu com Jesus, e a sua proximidade, ou, digamos assim, aparência com o livro de Jeremias, com o profeta Jeremias, quando então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí eles vão dizer: olha, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou, Jeremias, e Jeremias é citado. E aí quando a gente lê realmente o livro de Jeremias, nós entendemos desde o início este amor de Deus para com o seu povo, este amor profundo, e aí nós entendemos porque então o amor de Jesus ele é considerado então como uma paixão, e aí nós temos aí então estabelecido como
Na Páscoa, a paixão de Cristo. Ou seja, realmente, de fato, Jesus ele vem e, de forma contundente, ele apresenta na sua própria vida este amor de Deus para com o seu povo. Quando lemos o livro de Jeremias, vamos ver que ele sofreu as agruras porque ele profetizou do amor de Deus para com o seu povo. E quando nós vemos esta relação de amor de Deus para com o seu povo, é muito interessante porque nós vemos ali Deus, ele colocando, o autor é colocado a relação de Deus para com o seu povo, ou para com a nação, como a relação de um homem para com a sua mulher, ou seja, de um marido para com a sua esposa. E por isso que a gente vai ver ali estabelecido, quando você lê, estabelecido algo do tipo de um amor no primeiro momento, mas também um sentimento de Deus de frustração, ou mesmo de, se a gente pode dizer assim, algo do tipo um sentimento de agressividade para com Israel, porque esta nação, então, portanto, a sua esposa, e alguns vão dizer essa questão da esposa de Deus, né? Quem seria então a consorte de Javé, a consorte de Deus? Quando lemos o livro de Jeremias, vemos que, de fato, quem seria a esposa de Deus é a própria nação de Israel. Essa é a esposa de Deus. E aí nós vemos então em Jesus, que Jesus ele é o cabeça da igreja, e ao mesmo tempo então a igreja estabelecida é quem? A noiva de Cristo. Então esta é a relação. E quando lemos o livro de Jeremias, vamos ver muito isso, Deus acusando o povo de ter se prostituído, ido após outros deuses, tomado eles como sendo seus senhores, ou portanto então os seus donos, ou portanto então os seus maridos. E Deus então havia sido traído, havia sido ali enganado pelo próprio povo. Por isso em Jeremias vemos que é uma história de amor deste Deus que escolhe o povo para amá-lo como esposa amada. E aí ele quer dar o melhor para essa esposa, mas ela por vezes vai até outros deuses, e aí Deus fica muito frustrado com isso. E claro que, como um marido traído, digamos assim, ele fica muito enraivecido. E aí o livro de Jeremias narra basicamente Jeremias profetizando para com o povo que viriam então os babilônios, viriam outras nações e arrebatariam o povo e levariam para o cativeiro. Como algo do tipo corretivo ou algo do tipo pedagógico para com o povo. Mas o desejo de Deus, então, nós vemos que não era um desejo de destruição do povo, mas sim o que ele estava fazendo com o povo era algo do tipo demandando deles o amor. Deus amava o seu povo e Deus continua amando o seu povo, e é isso que ele faz. Ele demanda do seu povo o amor. Por isso a história com Deus é uma história de amor. Amém? A sua história com Deus deve ser também uma história de amor. Amém? Às vezes Deus vai querer dar um puxãozinho de orelha, porque Ele quer que você volte, e a verdade é essa, Ele quer que você volte para Ele, porque Ele tem muito a te oferecer. Amém? Então, nós vemos que nessa história de amor, em primeiro lugar, Deus é um Deus que se apresenta como um Pai. É um Deus Pai
protetor e um noivo enamorado. Nós vemos isso no próprio capítulo 31, no qual nós vemos. Então diz o verso 1, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Se Deus é o Deus de todas as famílias de Israel, Ele é o Pai de todos. Então Ele se apresenta como o Pai que está acima de todos os pais, o Pai que cuida de todo o seu clã, de toda a sua família. Por isso, então, um Deus Pai protetor. No verso 2, ele vai dizer o seguinte, Jeremias diz, assim diz o Senhor, e é Deus dizendo aqui, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Deus, então, conhecemos na história do Êxodo que Ele tira o povo, resgata o povo que estava em sofrimento no Egito, sendo escravo e passando ali pelas agruras dos trabalhos forçados no Egito. Deus então resgata o seu povo, mas esse povo vai para o deserto, ele vai passar, segundo nós vemos no Pentateuco e no livro de Êxodo, 40 anos no deserto, peregrinando. Deus, Ele não só resgata o povo, e quando ele diz assim que o povo que escapou da morte, e por que ele diz isso? Será que o povo iria morrer lá no Egito? Se ele continuasse no Egito? Certo que não, mas ele poderia se perder como povo. E aí sim, seria a morte do povo. O povo enquanto nação, e nação escolhida por Deus. Quantos povos que na história ou durante a história eles se miscigenaram com outros povos e aí então eles foram meio que aglutinados com as outras nações, eles perderam suas características e se perderam como povos. Nós sabemos de nações indígenas que foram dizimadas e realmente como povos foram exterminados. E muitas nações antigas e muitos povos antigos acabaram também sendo extintos. Então Deus, ele nesse propósito maior para com o seu povo, era um propósito de conservação do povo. Por isso quando ele tira eles do deserto, quando ele tira eles do Egito e leva para o deserto, apesar de em muitos momentos ali eles se rebelarem contra Deus, eles acharam o favor do Senhor no deserto. Então Deus protegeu o povo, mesmo que ele tenha esperado por uma nova geração, e foi isso que acabou acontecendo, que veio lá com Josué e com outros que creram nas promessas do Senhor e então passaram para a terra prometida. Deus então é aquele que protege o seu povo, este Pai que vem com amor, mas de Pai protetor. Ele ama o seu povo desta forma. Mas não só isso, no verso 3 nós vemos que Deus é um Deus que ama, com amor eterno, ele vai dizer, com amor leal o atrair. Então Deus é leal. Deus, aquela frase que ficou tão popularizada aí, que Deus é fiel, de fato, se o homem é infiel, Deus continua sendo o Deus fiel. Deus que corrige, aquele que ama, mas Deus atraiu o seu povo pela sua fidelidade. Quando então Moisés está lá no deserto de Midian, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, Deus aparece para ele na sarça ardente e vai dizer: olha, Moisés, volta lá e resgata o meu povo. E quem é o Senhor? Olha, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac
o Deus de Jacó. Então Deus, ele fala da sua aliança neste livro, vai ser muito falado neste capítulo também. Ele fala da aliança, mas uma nova aliança com o povo. Então Deus está sempre se voltando para o povo, porque Ele honra a aliança que fez com este povo. Amém? Então, se você fez uma aliança com Deus, e Deus fez essa aliança com você, você aceitou a aliança do Senhor, que nós sabemos que hoje a aliança com Deus, na era cristã, ela é feita através do sangue de Jesus. E Jeremias, ele remonta justamente a sua profecia para esta nova aliança. E por isso Jesus é muito parecido com Jeremias em suas ações, quando ele chega no templo, por exemplo, e faz lá um cordel ou um azorrague, como vai dizer algumas traduções, de cordas, e ele vai espantar os animais, vai virar a mesa dos cambistas e vai bater ali, derrubando as moedas daqueles que estavam vendendo, porque na verdade era normal se fazer aquilo, trocar as moedas ali, vendendo os animais e tudo mais, mas Jesus entendeu, assim como Jeremias também entendeu na sua época, que o templo era um local onde deveria ser a casa de oração e de encontro com Deus, e não um comércio, e não uma circulação de mercadorias, e não uma circulação financeira ou monetária ou capitalista. Na verdade eles não tinham capitalismo, essa ideia de capitalismo na época, mas dessa forma. Então nós vemos que Deus então ele atrai o seu povo com um amor leal. E Jesus, naquele momento, ele vai dizer, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, remetendo justamente às profecias descritas no Antigo Testamento. Mas Deus, ele coloca de forma maravilhosa, e aí a gente entra justamente no que eu havia dito no início, Deus colocando o seu povo como sendo a sua noiva. O povo de Deus é a sua noiva. A igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Amém? Esta é a relação de Deus para com o seu povo. E aí no verso 4 nós vemos, eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Então Deus trata Israel como uma virgem, ou seja, como uma figura feminina, uma mulher virgem, amada pelo seu noivo. Você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Então isso era feito no casamento. A mulher, no casamento, nas bodas, ela se enfeitava e saía dançando, porque era uma alegria. Então Deus, aqui em Jeremias, no capítulo 31, no verso 4, ele está falando, olha, eu vou casar com você de novo, e você para mim, embora eu já falei que você se comportou como uma prostituta, indo após outros deuses, você para mim é a minha virgem. Eu amo você. Claro que Deus, ele fica irado, porque o seu povo, com que ele tratava tão bem, ele está adorando outros deuses, dizendo que não, olha, estes deuses aqui são aqueles que têm me sustentado, olha. Então, muitas vezes, como isso pode ser visto nos dias de hoje? Quando de fato não reconhecemos que Deus é Deus mesmo, e reconhecemos outras coisas no lugar de Deus, e colocamos essas coisas, talvez deuses, talvez coisas que nós colocamos como deuses nas nossas vidas, e aí elas ocupam o lugar de Deus. Então Deus é este Pai de amor, este Pai protetor, este noivo enamorado. Em segundo lugar, nós podemos ver que o amor de Deus, esse
amor para com o seu povo, dentro da história do povo, e você está e faz parte dessa história, se você ingressou a esta fé em Deus, em Cristo Jesus, você faz parte dessa história. Saiba que o amor de Deus para com você é um amor de pastor. Não pastor humano, mas a figura do pastor humano, ela remonta isso. Então é o amor do pastor para com as suas ovelhas. O que diz a palavra aqui no capítulo 31, ainda continuando do verso 8 ao verso 11. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Muito interessante, porque Deus aqui, Ele ama o seu povo sem preconceito, sem distinção, sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto o povo, quando ia adorar ao Senhor no templo, e Deus faz uma queixa dessa, através do profeta, de levar aquilo que era justamente aquilo que eles não queriam mais, digamos assim. Então eles levavam o gado, aquele que estava cego, levavam do gado aquele que estava machucado, levava do gado aquele que estava já morrendo, doente. Deus vai dizer: olha, eu amo com o amor de um pastor que ama todas as suas ovelhas, e eu não faço acepção de pessoas, porque eu amo a todos. Eu vou trazer do norte, eu vou trazer do cativeiro, e eu os reunirei dos confins da terra, para onde eles foram espalhados. Entre eles vão estar o cego, o aleijado. E isso também é, digamos assim, uma espetadela de Deus, que Deus faz para com o povo que estava ofertando para ele aquilo que era, na verdade, o descarte. Deus vai dizer para eles: olha, eu valorizo a todos. Mulheres grávidas e em trabalho de parto. Ou seja, aquelas que precisavam de maior cuidado. Mulheres grávidas e em trabalho de parto, Deus iria trazer uma grande multidão, porque Deus é aquele pastor que quer reunir todo o seu povo e não quer que ninguém fique de fora. E quando a gente vê Jesus então olhando do monte para a cidade de Jerusalém, dizendo assim nos evangelhos: Jerusalém, Jerusalém, eu queria juntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Vocês já viram? Já no interior? A galinha está andando com os pintinhos, e aí de repente acontece, passa um carro e faz um barulho, os pintinhos se assustam, eles correm todos para debaixo das asas da galinha. E pode ser um montão, né? Eles correm todos e se aninham ali. Quando passa a situação, e aí então tem aquele momento: tá tudo bem, né? Aí eles saem de novo e começam a ciscar. Já viram? Já viram isso? E é isso, esse sentimento que Jesus traz. Por isso que ele é tão parecido com Jeremias. Ele dá uma dura naqueles que eram os religiosos da época, que não queriam, que os seus discursos eram muito bonitos, eram muito legais e tudo mais, mas as práticas deles e ações de amor estavam muito longe daquilo que Deus queria para com o seu povo. Por isso Jesus vai dizer, olha, para um certo grupo de fariseus, porque haviam fariseus que de fato tinham um grande amor por Deus, mas uma grande maioria havia sido contaminada, digamos assim, por esse sentimento. Jesus dizia assim: olha, vocês fariseus atores, né, ou hipócritas, vocês fazem uma encenação e vocês são como sepulcros caiados, né, um sepulcro bonitinho, que era pintado por fora, mas dentro estão ossos podres. Bonito por fora, mas por dentro só tem podridão.
Então Jesus faz essa denúncia porque o sentimento deles para com aquele que não podia dar alguma coisa para eles, né, em troca, era um sentimento de descarte. Parece até que a gente vê alguma coisa parecida nos dias de hoje, não é verdade? E aí ele continua, Jeremias no capítulo 31, no verso 9: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Então Deus aqui é como um pastor que conduz. Os pastores naquela época, e ainda há beduínos hoje no deserto, lá na Judéia, enfim, que conduz os seus rebanhos. E eles conduzem o rebanho muitas vezes para locais longe. Certa vez eu vi uma reportagem isso era na África. Então, um determinado camarada que faz lá esses programas de sobrevivência, então ele foi numa tribo, o programa era esse, ele foi numa tribo lá africana, e ele tinha uma missão de conduzir, fazer o mesmo que o povo fazia, o povo daquela região lá fazia há milênios, né? Muitos anos faziam com o seu gado, transportando ele de um local para o outro. E era um gado grande, né? Eram vacas. E aí ele, lá na selva africana, então ele foi com gado e toda uma preparação havia, porque animais perigosos. Então aquele medo dos animais, né, à sua volta, mas também o cuidado para com o gado. E aí no final desse programa que eu assisti, ele conseguiu chegar ao local, e não era tão próximo. E a gente vê então que Deus, ele remete aos pastores que conduziam, sofriam todos os riscos, mas estava com o povo, estava junto com o povo conduzindo. Então Deus, aqui na sua promessa em Jeremias de conduzir novamente o povo, ele mesmo conduziria como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou o pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Então esse cuidado das águas, esse cuidado do alimento, esse cuidado da água, esse cuidado do caminho plano, esse cuidado para não tropeçar, é o cuidado de Deus para com o seu povo. Amém? Por isso, na nossa vida cristã, devemos entender que Deus, ele nos conduz, e ele quer nos conduzir pelo caminho plano. E precisamos entender isso, porque às vezes não queremos ser conduzidos por Deus. Mas devemos permitir que ele nos conduza. Às vezes queremos, na verdade, demandar, né? Mas Deus conduz para os caminhos planos. Ele também diz então no verso 10: ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor viajará o seu rebanho. E daqui ele fala claramente. Aqui ele vai dizer que aquele que dispersou Israel, porque por um momento Deus, na sua ira, fala: eles vão ter que aprender. E aí Israel vai ser disperso pelas nações, vai ficar um remanescente na terra, mas na sua grande maioria a cidade vai ser dispersa, vai ir para o exílio. Mas Deus então diz que ele mesmo reunirá como pastor e vigiará o seu rebanho. Amém? Então, se você faz parte do rebanho do Senhor, fique, permaneça. O Senhor cuida de você. Se ele reúne o seu povo que se dispersa, quanto mais aqueles que se reúnem então na sua presença ficarão sobre os seus cuidados. Amém? E no verso 11 lemos que o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele.
Amém? Quando lemos também esse verso, Deus como este pastor, ou nessa figura de pastor, que liberta daquele que é mais forte, o pastor, ele muitas vezes tirava a ovelha quase que da boca do lobo, dos animais ferozes. E aqui Deus então foi aquele que resgatou Jacó e libertou das mãos dos seus opressores ou daqueles que eram mais fortes do que ele. Deus, ele não somente te conduz, mas ele não somente te protege, mas ele te livra. Amém? Daqueles que pensam serem mais fortes que você, porque, como vai dizer o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se o Senhor é o seu pastor, Ele vai te guardar e Ele vai te livrar. Amém? Daquele que é mais forte do que você, pode ser quem for que seja. Se você está com o Senhor, Ele te livra. Daquele que parece ser o mais forte, ou daquele até que seja o mais forte, mas Ele é aquele que livra, assim como livrou e libertou Jacó. Nós vemos que Deus, na história, liberta o seu povo. E quantos livramentos vemos do povo de Israel e o povo, a nação de Israel concreto, vemos a libertação desse povo. A mais recente que a gente pode lembrar é justamente que é tão falada, muitas vezes colocada, né? E nós sempre estamos nos remetendo a ela, da Segunda Guerra Mundial, contra o nazismo, que dizimou cerca de 6 milhões de judeus. E o que houve depois? Eles não foram exterminados e foi instituída em 47 a nação de Israel, estabelecida a nação de Israel, que vive ali cercado dos outros inimigos, mas Deus os guarda. Então, se Deus guarda o seu próprio povo ali físico, quanto mais Ele não tem guardado a sua igreja espiritual. Amém? Então Deus é aquele pastor que arrebanhou, e esta profecia aqui, parte dela se cumpre com o Israel concreto. Amém? Mas Deus quer arrebanhar também você, que talvez esteja longe dos seus caminhos. Então volte para Ele. Deus está dando sinais na tua vida para que você seja arrebanhado. Ele quer que você volte para Ele. Ele tem muito cuidado com a tua vida. Ele é o pastor que te ama acima de qualquer pastor. Em terceiro lugar e último, Deus é aquele que ama o seu povo, ama então a sua noiva, ama a sua esposa, ama a sua nação com amor eterno. Diz no capítulo 31 ainda, seguindo: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E aí nós entendemos que Deus ama de fato com um amor eterno, porque Ele eterniza a aliança para com o seu povo. E já em Jeremias Ele vai dizer: olha, eu estou fazendo uma nova aliança, vou fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, com o meu povo. Será estabelecida uma nova aliança. E quando nós lemos o Evangelho, Jesus, quando na ceia com os seus discípulos, Ele vai dizer o quê? Toma o pão e toma o cálice. E ao segurar nas suas mãos o cálice, Ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança foi estabelecida para com Israel e uma nova aliança no sangue de Jesus. Ou seja, no próprio sacrifício do Filho de Deus, de Cristo, houve então o cumprimento desta promessa, e é uma promessa de eternidade, de amor eterno,
de Deus para com o homem, no qual ele envia o seu Messias, ele envia o seu próprio Filho para morrer por toda a humanidade. Então, por isso, nós ao lermos os evangelhos e vemos ali a confusão das pessoas dizendo que Jesus poderia ser um dos profetas, mas eles citam Elias ou Jeremias. Então, o único profeta citado ali é Jeremias, justamente por causa dos atos de Jesus e das palavras de Jesus também muito próximas do livro de Jeremias. E em Jesus é estabelecida esta aliança, ou cumprimento então desta profecia, do estabelecimento de uma aliança com Israel, mas uma aliança eterna. Quando Jesus nos evangelhos diz, olha, aquele que crê em mim, terá a vida eterna. Então Jesus promete uma vida, e a vida eterna através dele. Seguindo no verso 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E quando nós lemos o apóstolo Paulo, então, que certamente leu Jeremias, Jesus também, certamente, o Antigo Testamento é a Bíblia de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos. Paulo, ele vai dizer, fazendo uma paráfrase aqui esse texto, porém a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serão o Deus deles e eles serão o meu Deus. Ele vai dizer sobre os gentios que Paulo ele entende de Deus, ele tem um encontro com Jesus, mesmo não tendo estado com os discípulos, não sendo parte dos 12 discípulos, e nem dos discípulos que seguiram Jesus, pelo contrário, ele foi perseguidor no início da igreja. Ele, ao ter um encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele vai então ser vocacionado por Deus para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. E ele vai dizer em Romanos, ensinando para os judeus, vai dizer para eles, olha, vocês não acham, vocês não sabem que os gentios, quando eles praticam as coisas que são da lei, eles não estão cumprindo a lei? Ou seja, então, significa que os gentios, quando fazem a coisa da lei, mesmo sem conhecer a lei, muitas vezes, sobre eles vêm as bênçãos advindas da própria lei. Porque Deus é esse abençoador daqueles que lhe obedecem. E, falando isso, ele está fazendo uma referência de que, olha, há a possibilidade de mesmo aqueles que não conhecem as leis, terem elas nos seus corações a partir de Jesus, a partir do conhecimento desse Deus. E é justamente o que Paulo vai dizer, que Deus derrama sobre aquele que crê o amor de Deus nos seus corações, através do Espírito Santo, sobre aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele diz, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito que vos foi outorgado. E o amor não traz confusão. Esse amor de Deus não traz confusão. Amém? Então os gentios que não têm a lei, quando praticam os atos da lei, praticam porque estão nos seus corações. E é isso que Deus queria, através de Jeremias, que o povo tivesse a sua lei, não somente na sua mente, não somente em conhecer a lei, mas nos seus corações. Precisamos entender que as coisas de Deus, elas têm que estar nos nossos corações, e não somente na nossa mente, ou na nossa língua, no falar, ou no pensar, que devem estar também, mas muito mais em nossos corações, porque estando nos corações, elas vão ser praticadas.
Verso 34, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus ama com amor eterno. E esse amor eterno vai ser passado de geração para geração. No verso 3, nós já lemos anteriormente, mas eu quero ler aqui de novo, que Deus então fala, através de Jeremias, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Eu a amei com amor eterno. Deus ama a você. Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua nação. Israel físico, Israel espiritual, com amor eterno. A história de Deus e a história com Deus é uma história de amor. Amém? Ame ao Senhor, volte-se para Ele e você provará do seu amor a cada dia. Amor de cuidado, amor de pai, amor de cuidado, amor de pastor que cuida das suas ovelhas e amor que é um amor eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar neste momento. Amém? Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, porque fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor em Cristo Jesus. O Senhor, ó Deus, esteja olhando, Pai, não no nosso exterior. Ó Deus, o Senhor esteja olhando para essas vidas que também estão nos assistindo neste momento. Ó Deus, não para o seu exterior, ó Deus, mas para o seu íntimo, para o seu coração. Ó Deus, são tantas lutas, tantos sofrimentos, tantos momentos de amargura, ó Deus, mas o Senhor é aquele que derrama o seu amor sobre os corações daqueles que se voltam para Ti. Ó Senhor, que o Senhor esteja olhando para essas vidas que neste momento oram comigo, assim como cada um dos irmãos aqui, e toque com o Teu Espírito Santo, que é Espírito de amor. Ó Senhor, venha sobre cada uma dessas pessoas. Ó Deus, talvez pessoas que se afastaram do Teu povo, se afastaram de comunhão por frustrações, por decepções com homens. Ó Deus, mas o Senhor é aquele que ama o seu povo, e ainda mais aquele que se volta para Ti. Então que neste momento, Senhor, os corações e essas vidas estejam voltando-se para o Senhor, estejam com seus corações voltados para Ti em oração, e que o Senhor venha então a mostrar a elas que o Senhor tem cuidado delas, que o Senhor está com elas, que o Senhor as acompanha e quer fazê-las voltar ao rebanho, voltar à Tua presença, voltar à comunhão, para que elas venham acrescentar cada vez mais ainda juntamente com o Seu povo. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada vida, Senhor, aqui presente, cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, olha para os nossos corações, tira as arestas, ó Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor, e continue a nos guiar, a nos dirigir, Senhor, e a nos amar, Pai. Teu amor é fiel. Nós te agradecemos, Senhor, e também declaramos o nosso amor para contigo. Se conosco, continue conosco. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.